O açaí é um superalimento conhecido por suas propriedades antioxidantes e energéticas. Puro, adoçado com guaraná, frutas ou granola, o açaí é o fruto de uma palmeira de origem amazônica. Nas últimas décadas, o açaí saltou das mesas das populações do norte do Brasil, onde faz parte da dieta, e conquistou paladares ao redor do mundo. O Brasil é o principal produtor mundial de açaí. Mais de 90% da produção vem do Pará. Em 2021, o Pará produziu mais de 1,38 milhão de toneladas de açaí, movimentando mais de 5 bilhões de reais na economia local. As exportações de produtos derivados do açaí cresceram exponencialmente nos últimos anos. Elas passaram de centenas de quilos em 1999 para mais de 15 mil toneladas em 2021. Os principais importadores são os Estados Unidos, Japão, Austrália e países europeus. Esse crescimento resulta de melhorias nos sistemas de produção, na comercialização e na industrialização do açaí. O extrativismo dá lugar progressivamente a plantios com variedades mais produtivas. Os novos sistemas de produção são capazes de assegurar vários meses de colheita, atendem à demanda crescente e aliviam a pressão sobre populações de palmeiras nativas. No Pará, os produtores se uniram para a criação da Associação Açaí da Amazônia, a Amaçaí, e da Cooperativa Açaí da Amazônia. Sobre essa evolução, as perspectivas e os desafios futuros da cultura do açaí, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Francisco de Jesus Costa Ferreira, agrônomo nascido em Abaetetuba, no Pará. Na carreira, ele trabalhou como extensionista da Emater Pará e analista de crédito no Banco da Amazônia. Atualmente, Francisco Ferreira é empresário do ramo de açaí do grupo Açaí da Amazônia, Bela Amazon e Palamás, nos estados do Pará e do Amazonas. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E esse superalimento, o açaí, tem sido um exemplo de sustentabilidade, não é? Tanto na evolução da exploração das populações de palmeiras nativas, mas sobretudo na domesticação, no plantio, na intensificação, em novas tecnologias. E para falar sobre o açaí, nós temos a alegria de receber aqui o Francisco de Jesus. Ele é um homem que sabe tudo sobre o açaí. Bem-vindo ao Brasil Verde, Francisco. Boa tarde, doutor Evaristo. Eu me sinto honrado, agradeço de coração mais uma oportunidade que o programa Brasil Verde, e tendo como apresentador você, está me proporcionando para falar desse maravilhoso produto que é o açaí, aqui da nossa Amazônia brasileira, e que traz inúmeros benefícios econômicos, sociais, principalmente para a camada menos favorecida até então, que são os ribeirinhos. Os ribeirinhos tiveram um salto de melhoria na qualidade de vida fantástico. Assim, só para fornecer uns dados, que geralmente o produtor nem sempre ele leva a melhor numa parceria comercial, né? Tem aquele termo que diz assim, estou na roça. Não deixa eu ir para a roça, mais ou menos, fulano está na roça. Então significa dizer que roça é um sinônimo de trabalho árduo, penoso, que ganha pouco. Porém, em relação ao açaí, não. O pessoal está muito bem. Já desses eu fiz um levantamento e todo o faturamento das indústrias, de uma maneira geral, mais de 50%, em alguns casos até 60%, como está acontecendo agora, que o preço do açaí está bastante elevado, o preço do fruto, vai tudo para a mão dos ribeirinhos. E isso é o reflexo da melhoria da qualidade de vida deles. Então isso assim nos deixa muito felizes, porque se fala muito em justiça social, mas muitas vezes fica apenas no discurso. E o açaí ele proporciona, não só o açaí, né, como outros produtos, mas aqui como a gente está falando de açaí, que é uma cultura tipicamente da agricultura familiar, e que os ribeirinhos dominam com muita habilidade, com muita eficiência. Então isso a gente só nos deixa essa
essa certeza de agradecer a Deus, né, principalmente, porque é um produto também que convive perfeitamente com a floresta, pelo fato de ele ser um produto nativo aqui da região amazônica. Então, assim, só traz realmente benefícios. Inclusive, falando em benefícios, a gente também quer registrar que os consumidores saem ganhando, porque é um super alimento, como já se falou, né? É um alimento que traz felicidade, que nutre, traz inúmeros benefícios para a saúde humana. Então, nós só temos que agradecer. Mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade também. É nós que agradecemos, Francisco, a sua participação. O pessoal que nos assiste é do Brasil todo, não é? Cidades espalhadas do Rio Grande do Sul ao Acre, de Roraima ao Rio Grande do Norte. Você podia contar rapidamente, você é agrônomo, é filho aí de Abaetetuba, não é? É da região. E como é que foi a sua carreira e como você chegou a ser esse empresário que você do açaí, mas que nunca parou de dar assistência técnica, dar orientação para que o produtor melhore e ganhe mais? Eu sou agrônomo, nasci no interior, sou ribeirinho mesmo, caboclo, que nasceu lá na beira do rio, né? Tive a oportunidade de vir estudar e com muita dificuldade, claro, meus pais eram agricultores, muito... Naquela época o açaí era um produto de consumo apenas local, não tinha valor comercial. Para se ter uma ideia, uma lata de açaí de 14 quilos, que é a medida padrão, era vendido a $1 em média, né, na época da safra, que hoje seria em torno de 5 a 6 reais no máximo. Eu fazia um comparativo que uma lata de açaí era equivalente ao preço de uma garrafa de cerveja de 600 ml. Aí, como eu não tinha conhecimento científico ainda, eu ficava me questionando. Aí, uma vez, um professor, até um geógrafo, professor da Universidade da Pensilvânia, ele estava por lá andando, e eu perguntei para ele. Aí ele me falou, não, sabe por quê? O açaí não tem mercado. O mercado é apenas local. Quando houver mercado, se houver, né, com certeza ele vai aumentar de preço, vai ser mais valorizado. E exatamente isso que está ocorrendo agora. Bem, então, eu me formei em agronomia, vim morar para Belém e fiz agronomia. Na época, eu me formei em 88. Eu sempre fui apaixonado por açaí, porque, como todo abaetetubense, como todo ribeirinho, é viciado em açaí, que é alimentação básica. Açaí com peixe, com camarão, com carne. E eu sempre valorizei. Só que o açaí era o primo pobre da fruticultura. Hoje não, hoje ele é o carro-chefe, graças a Deus. E depois eu fui ser extensionista, me formei, trabalhei na Emater. Mesmo sem o açaí ainda ter essa preferência toda de mercado, a gente já começou a fazer seleção massal. O que é a seleção massal? Eu selecionava os melhores frutos que eu ia encontrando pela natureza, produzia mudas e distribuía para os produtores. Então, hoje, Abaetetuba é um município que fica aqui próximo de Belém, que tem o açaí mais caro, é mais valorizado, porque é o melhor açaí fruto de um trabalho que a gente fez lá no passado. E agora, o objetivo da Ama Açaí é justamente fazer isso, investir em conhecimento científico, em conhecimento técnico, em divulgação de novas tecnologias. Depois eu trabalhei no Banco da Amazônia, como analista de crédito. Aí, como o pessoal sabia que eu tinha essa expertise em açaí, me colocou para me cuidar principalmente dessa parte de açaí junto com os agricultores ribeirinhos, que eram atendidos pelo FNO especial. Teve vários programas na época, o Prodex, que era o Programa de Desenvolvimento do Extrativismo, e a gente veio trabalhando intensamente, sempre procurando desenvolver, né, novas tecnologias voltadas para o homem do campo e adequadas, ou seja, uma tecnologia que estivesse ao alcance de todos. Um exemplo, a gente sempre investiu muito em genética, né? Apesar de que nós precisamos continuar investindo, ninguém ainda chegou num patamar excelente, tem muitos desafios pela frente, mas na época a gente já fazia essa seleção massal, que é uma seleção a grosso modo, distribuía sementes para os agricultores e orientava eles a enriquecer a floresta com açaí
de melhor qualidade. E daí, depois, o açaí começou a ganhar mercado e eu tive a oportunidade de montar uma pequena indústria. A minha primeira experiência foi com uma batedeira local, que se chama de Vitaminosa. O que é isso? É você põe uma pequena venda e vende para os vizinhos do bairro. Era basicamente isso. Aí depois a gente botou uma pequena indústria, assim, só para complementar a renda. E, graças a Deus, a gente sempre procurou investir em qualidade, desenvolvemos uma máquina de lavar o açaí, e daí o mercado começou a valorizar o nosso produto e a gente foi crescendo, graças a Deus. Eu pedi demissão do Banco da Amazônia e hoje estou aqui na luta e lembro de um lema que tem até na Marinha do Brasil, que diz assim, resta muito o que fazer, da hidrografia aqui do norte, alguma coisa parecida. Então, eu digo o seguinte, aproveitando esse gancho, resta muito o que fazer em relação à agricultura, ao cultivo do açaí, principalmente aqui na Amazônia, de forma sustentável. Olha, essa sua história é uma história muito interessante, né? Porque você reúne o lado empírico, a raiz, a tradição, o pedigree, como costuma se dizer, e ao mesmo tempo esse conhecimento técnico, inclusive financeiro, de projetos, a parte de industrialização. Acho que as pessoas conseguiram com isso ver que você é mesmo alguém do ramo que hoje está atuando tanto no Amazonas como no Pará, com mais de uma unidade, né? Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo e na volta eu gostaria de você desenvolver com você essa ideia. O açaí está sendo cultivado, qual a importância de cultivar o açaí, como é que se consegue estender o período de colheita, não é? Enfim, como é que se pode melhorar a qualidade do fruto, o tratamento dado a esse fruto, etc. Vamos entrar mesmo nessa parte dos sistemas de produção. É um minutinho e a gente volta já, tá bem? Até já! Olá, estamos de volta aqui com o Brasil Verde e na primeira parte do programa nós conversamos com o Francisco de Jesus, lá do Pará, um grande especialista em açaí. Ele nos deu uma visão da importância dessa fruta, em grandes linhas, como ela evoluiu até se tornar hoje algo que conquistou um mercado extraordinário, não só no Brasil como no exterior, e contou também a sua história. Inicialmente, Francisco, o açaí era só extrativismo, né? Mas com o tempo, com o melhoramento, com a introdução de tecnologia, ele passou também a ser cultivado aí na região. Qual a importância de cultivar-se o açaí e não depender só das populações de açaí nativas? A gente precisou começar a fazer manejo, né, na floresta, justamente para intensificar mais a produção, para aumentar a produtividade, a produção e a produtividade, e para isso a gente começou a desenvolver novas técnicas. Você falou agora há pouco sobre conhecimento empírico. É uma coisa que a gente valoriza muito, o conhecimento empírico, porque o conhecimento científico ele depende do conhecimento empírico. Então, ninguém melhor do que os agricultores, os ribeirinhos, para darem aula para a gente sobre manejo, porque vai pelo método do erro e acerto, método das tentativas. Então, eu digo o seguinte, que graças aos ribeirinhos, eu acho que uns 80%, 90% do que a gente sabe, não só eu, mas outros agrônomos também, até os próprios pesquisadores, graças ao conhecimento dos ribeirinhos. Então, falando um pouco sobre essa parceria aí de conhecimento empírico e científico. Nós fomos a primeira fábrica a se automatizar, a primeira fábrica de açaí dentro dos padrões nossos locais. Mas a gente buscou o conhecimento do artesão, que faz a melhor máquina de açaí, que vende em Belém, né, que vende o açaí em Belém, porque até prova em contrário, o consumidor mais exigente que tem
se tratando de açaí, é o belenense. É o paraense de uma maneira geral, mas o belenense, por quê? O belenense tem um poder aquisitivo melhor, no geral. Para você ter uma ideia, um litro de açaí já chegou a custar R$ 80, ou seja, o belenense paga caro, mas exige qualidade. Então, nós nos inspiramos na tecnologia utilizada pelos batedores locais para poder intensificar a produção na nossa fábrica. E, graças a Deus, a gente tem se dado muito bem. E todo e qualquer trabalho que a gente faz, sempre a gente busca esse conhecimento empírico para poder trazer combinar, né? Casar com conhecimento científico. Claro que a gente precisa de conhecimento científico, precisa usar novas tecnologias, mas a gente não pode virar as costas, não pode esquecer do conhecimento empírico, até porque nós estamos na Amazônia. Nós temos muitos casos, né, de empreendimentos mal sucedidos aqui na Amazônia, porque o pessoal veio de fora, ignorou o conhecimento empírico, e a gente tem que respeitar a natureza, tem que usufruir dela, mas ao mesmo tempo respeitá-la. Francisco, sem detalhar, porque o nosso tempo é curto, mas você poderia mencionar 3, 4 tecnologias, técnicas para intensificar a produção do açaí? Quais são, assim, os pontos que você destacaria? Que técnicas? Empíricas ou mais científicas? Mas quais são hoje, você consideraria, assim, as técnicas mais importantes para intensificar a produção, obter melhor produtividade? Certo. Então a gente vai fazer assim, sobre a produção do fruto, de uma maneira geral, tá? Primeiro, seleção massal. O que é a seleção massal? Você entrar na floresta e tentar identificar as plantas mais produtivas, as matrizes, como se diz na agronomia, as matrizes mais produtivas que estão lá. Colhe essa semente e avalia o teor de polpa delas, o teor de antocianina, e faz semeio. A gente, inclusive, o certo mesmo é fazer em viveiro, mas como os produtores, de uma maneira geral, não têm muitas condições financeiras e às vezes não têm realmente meios para se fazer isso, como a semente é um insumo relativamente barato, a gente orienta para que eles plantem direto, façam um plantio direto. Ou então, façam semeio mesmo. Nós já jogamos, inclusive, semente de helicóptero, né? Mas a gente não indica, porque assim, bom, já que tu estás falando em tecnologia acessível, como o pequeno produtor vai ter condições de conseguir um helicóptero? Não. Isso foi uma parceria que a gente fez com a Força Aérea Brasileira na época e tal, mas não vamos entrar em detalhe. O que a gente realmente recomenda é você fazer a seleção massal, selecionar as melhores sementes e sair plantando na floresta. E depois fazer o raleamento das espécies sem valor comercial e, ao mesmo tempo, deixar espécies companheiras, plantas companheiras, para evitar problemas. Ou seja, nós não recomendamos plantios homogêneos. Ele tem que ser consorciado com a floresta nativa. Isso aí é o básico. Nessa parte da colheita do açaí, né? Eu já li assim sobre. Claro, você vê a pessoa põe lá a peconha, sobe lá na árvore, né? Às vezes árvore de 10, 15, até 20 metros, né? Existem acidentes que ocorrem, etc, né? Mas existem também instrumentos, não é? Para evitar de. Como é que anda isso? Ainda é tudo manual ou se usa algum instrumento para. Olha, essa questão da colheita, de oferecer risco, é uma coisa que está ficando no passado. Por quê? Primeiro, não se deixa a árvore crescer muito. Até porque quanto mais a árvore alta, dá mais trabalho para subir. Então é uma questão inteligente dos próprios agricultores. Então eles mantêm uma árvore aí com 4, 5, no máximo 6 metros de altura. E hoje já tem instrumentos adequados para fazer a colheita sem necessitar subir nas árvores, que eles chamam de curica. Então, está se estudando uns instrumentos para ir buscar o cacho lá no alto, porém, o que é mais prático mesmo, você coloca um ferro dobrado, né, um vergalhão de ferro na ponta de uma vara,
Sabe que o brasileiro ele é muito criativo, extremamente criativo. E aí ele engata no cacho, né, e puxa, e pega o cacho no chão. Então não há mais necessidade de estar subindo nos pés de açaí, não. Isso aí, para mim, é coisa do passado. E eu lembro do seu trabalho lá, não é? De você põe lá um pano branco, você avalia, vê o fruto, a qualidade do que está sendo recebido, né? Faz lá uma triagem. Como é que é? Depois que colheu o cacho, ele simplesmente tira as frutas, põe lá num cesto e comercializa, ou ele faz alguma coisa ainda na propriedade? Isso aí já é uma técnica na colheita, no pós-colheita. Que o açaí, como a gente consome exatamente a parte externa, que é a polpa, que envolve o caroço, né, a semente, então a gente tem que ter cuidado na colheita. E essa tecnologia está sendo bem divulgada já entre os ribeirinhos. A gente sugere que eles coloquem sempre um plástico, de preferência de cor branca, porque a cor branca visualiza alguma sujeira que tiver, e isso evita que o fruto entre em contato com o solo. Você sabe, todo solo agrícola ele tem micro-organismos, é natural, porque se o solo não tivesse micro-organismos, seria um solo estéril, então não produziria nada, né? Então essa técnica é uma técnica que já está bem divulgada. Outro, os produtores hoje estão usando cestos de fibra mesmo, fibra sintética. Tem fibra natural? Tem, mas a fibra natural ela tem uma durabilidade limitada, e a fibra sintética ela pode ser feita asepsia, ou seja, pode ser lavado. Então, quer dizer, o próprio mercado vem se ajustando e exigindo melhor prática nesse sistema de colheita. E aí, realmente, eu lembro a diferença de remuneração para o produtor que oferece um fruto de qualidade, não é? Não é? Ele realmente ganha Sem muito dúvida. mais, né? Sem dúvida. Isso aí a gente utilizou essa metodologia que chama-se meritocracia, né? Muito utilizado nas empresas, de oferecer uma remuneração melhor para o produtor que traga um açaí de melhor qualidade. Então, isso estimulou eles a colherem o açaí cada vez melhor. E falar em remuneração, hoje, o peconeiro, que é o colhedor do açaí, né, como se chama, quem vai colher o açaí, principalmente na zona ribeirinha, ele está sendo muito bem remunerado, porque eu posso dizer o seguinte: as indústrias, inclusive, estão com dificuldade de comprar fruto, e devido à estiagem que está ocorrendo, inclusive aqui na Amazônia, no Brasil todo, né, houve uma redução na oferta de fruto. E uma lata de açaí, esse cesto, que é o mesmo cesto que custava $1 no passado, hoje está em torno de $11, ou seja, está R$ 60 uma lata de açaí. E aí, geralmente, entre 40% a 50% desse valor é para o colhedor. E tem pessoas que colhem 20 latas no dia, então, ganhando aí entre 20 a 30 reais, ele tem uma diária de 400 a 600 reais no dia. Assim, até difícil de acreditar, mas quem tiver dúvida, vem aqui na região e vai ver que é quanto um colhedor de açaí está ganhando hoje. Então, o pessoal está sendo muito bem remunerado, e é uma atividade que todos ganham com isso, né? Todos ganham. Eu vejo que é uma safra relativamente curta, é um período curto também. Isso que eu ia 4, 5 dizer, é um meses, período. Não é o um ano período todo, curto. 4, 5 meses, Não né? é o ano todo. Mas, já que a gente está falando sobre preço, o açaí é um produto tão maravilhoso que uma saca de açaí de 50 quilos chegou a custar R$ 1.000 aqui no mercado de Belém. R$ 1.000. E uma saca, o produtor, quando tem bem açaí, ele tira em 1 hora de tempo, até menos de 1 hora de tempo. Então vejam quanto o ribeirinho está sendo beneficiado com essa atividade. Olha, quando a conversa é boa, passa logo. Nós chegamos no fim do nosso programa, hein? Eu sei que tem muito assunto, você teria muita coisa para nos contar, até sobre o futuro aí do açaí, não é? Mas infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer
a sua participação e de passar a palavra para um rápido encerramento da sua parte aí, Francisco. Ok, eu que agradeço a oportunidade, né? E quero dizer o seguinte: quase todo mundo, o mundo todo hoje fala em defender a Amazônia. Então, o que eu faço apelo tanto para o Brasil e para o mundo é que deixem a gente trabalhar em paz, deixem a gente desenvolver nossas tecnologias, porque ninguém melhor do que nós, amazônidas, queremos cuidar da nossa região para que ela seja sustentável, a gente possa transferir essa riqueza para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, o verdadeiro produtor aqui da Amazônia, ele realmente tem, já vem de berço, ele tem o cuidado. Muita gente taxa o ribeirinho como preguiçoso, mas ele não é preguiçoso, ele é inteligente, ele procura usufruir do que ele pode viver bem. Claro que todo mundo tem, nós estamos num sistema capitalista, todo mundo tem interesse em ganhar cada vez mais, e ele não é ganancioso, né? O ribeirinho não é ganancioso. Ele está ganhando relativamente bem, leva uma vida saudável, uma vida tranquila, e a região está ganhando muito com isso. Então a gente só faz esse encerramento dizendo assim: a gente quer trabalhar tranquilo, em paz, produzir cada vez mais um produto melhor, né, para oferecer para o mercado, e vamos torcer para que a gente continue sempre com essa atividade em evidência. Muito obrigado. Nós é que agradecemos também a audiência de vocês todos que nos acompanharam nesse programa aqui sobre o açaí lá do Pará e do Amazonas, e convidamos todos a estarem conosco de novo a semana que vem aqui para mais um Brasil Verde. Até lá!